mil hectares, ou aproximadamente 145 mil campos de futebol. Essa é a área requerida por indígenas e quilombolas em todo o estado do Rio Grande do Sul. A maior parte deles está na região norte e pertence a pequenos e médios produtores rurais. Em 15 pontos diferentes desta região, a mesma situação. De um lado, os produtores, com as escrituras da terra. Do outro, os indígenas e os indícios culturais. Entre eles, o Estado e o Judiciário. Para entender melhor os fatores que envolvem esse conflito, a Faculdade de História da Universidade desenvolve, há 6 anos, um projeto de pesquisa que estuda as mediações dos conflitos agrários no Norte Gaúcho. Estão no estúdio o professor de História, João Carlos Tedesco, e o acadêmico Jean Zimmermann da Silva. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa aqui no estúdio, acompanhe a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Nós sair daqui que o governo não vai indenizar, nós vamos viver do quê? Eu tenho a mulher e 2 filhos. A partir daí, o agricultor não tem como se defender. Nós estamos reivindicando que é direito nosso, né? Porque no passado, os nossos antepassados passaram por aqui, viveram aqui e foram atropelados daqui, né? De um lado, agricultores, do outro, indígenas e negros. Os conflitos agrários iniciados há quase 100 anos na região norte são tema de pesquisa no curso de História da UPF. Eles se manifestam na temporalidade presente em razão de uma legislação que permitiu, uma legislação que advém da Constituição de 88, que permitiu que alguns grupos sociais que foram historicamente não contemplados por determinadas políticas públicas em torno da questão da apropriação da terra tivessem condições de reavê-la. Eu acabei me interessando por esse conflito porque, como eu elenquei, são 2, no caso índios e colonos, são 2 sujeitos que foram marginalizados. Então é um meio de vermos o porquê de suas reivindicações. A região norte do estado foi colonizada nas primeiras décadas do século XX. De lá para cá, contribuiu para o status de celeiro do Brasil, como a terra gaúcha era conhecida até pouco tempo. É por essas terras, produtoras principalmente de soja, milho e trigo, que agricultores e indígenas estão envolvidos em um impasse, que se arrasta há muito tempo. Os indígenas são aqueles argumentos que todos conhecem, ou seja, que eles habitavam essa região, que havia demarcações, se não havia demarcações, haviam processos de demarcações. Os agricultores, os argumentos também são simples, ou seja, eles também compraram as terras, lhes foi permitida a apropriação da terra. Na continuidade da reportagem, você vai saber mais sobre este conflito, que envolve produtores indígenas nas cidades de Gentil e Mato Castelhano. Mas agora a conversa sobre o projeto de pesquisa continua no estúdio. Bom, professor, é um tema delicado que vem há muito tempo sendo discutido no Brasil, né? Pauta, inclusive, de muitos políticos quando querem se eleger, tanto para um lado quanto para o outro, né? E se a gente for avaliar, tanto o indígena pode ser considerado uma população em situação de vulnerabilidade, quanto o pequeno produtor no Rio Grande do Sul, né? No fundo, são 2 sujeitos sociais, historicamente marginalizados ou subalternizados por políticas públicas, por projetos de desenvolvimento no país. Obviamente, os índios muito mais, assim como comunidades de negros também muito mais do que colonos, não é? Mas como são muitos pequenos agricultores que contemplam esse cenário de conflito, sem sombra de dúvida, poderão ser incluídos também. Como comunidades frágeis. Como comunidades frágeis, sim. Professor, se a gente for pensar, grosso modo, ainda mais talvez eu que não conheço o assunto, o telespectador que está em casa, que não tem familiaridade com a discussão, que se a gente for pensar bem, qualquer terra pode ser considerada terra indígena, porque afinal de contas os índios habitaram todo esse território antes da gente chegar. Mas o que é levado em consideração na hora de conceder, fazer uma demarcação, conceder terra para as comunidades indígenas? Isso. Há 2 horizontes em questão. Então, o primeiro deles é se houve processo de demarcação durante algum período da história, não é? Ou seja, se existiam aldeias constituídas
ou se estavam em processo de demarcação, certo? Então, nós tivemos na região 3 casos, que o paradigmático foi o caso de Serrinha, onde os agricultores, grande parte deles já saíram, os índios retornaram. O governo federal reconheceu e o governo estadual também reconheceu como terra indígena, certo? Então, nesse caso, houve indenização das propriedades, das benfeitorias, enfim. É um caso, digamos assim, razoavelmente pacífico. Mas existe uma outra questão que envolve, então, esses até então 15 casos na região que já foram homologados pela Presidência da República, ou seja, são casos existentes. Só para esclarecer para o nosso telespectador, existem mais que 15. Sim, existem mais que 15. Cerca em geral, de 31, né? Em torno de 31. Mas justo. esses 15 já foram reconhecidos, já há estudo em andamento. Isso, já foram reconhecidos, já são homologados e os processos estão andando. Cada um digamos assim, numa situação específica, mas já estão reconhecidos como, digamos assim, como demanda indígena, ou seja, foram identificados. Tá? Sim. Então, esse segundo caso é aquela dimensão considerada área territorialmente ocupada por índios, certo? Ou seja, é aquilo que se considera, digamos assim, que há uma identificação muito grande com algum agrupamento indígena no decorrer da história. Deixa eu fazer uma pergunta antes do senhor prosseguir, professor. É claro que a gente sabe que existe um espaço de terra onde a aldeia estava em cima. Sim. Existiam ocas, casas, Sim. né? Uma certa plantação para consumo de sobrevivência. O quanto além desse pedaço onde está a aldeia em cima ainda pode ser considerado, porque o índio usa tudo ao seu redor para caçar, plantar, colher. Essa é a grande questão, na verdade, porque o que é considerado área de ocupação territorial? Até onde vai isso? Até onde vai? Então, vai depender muito daquilo que antropólogos que fazem os estudos, não é? Que fazem os estudos que eles identificam e fazem, digamos assim, uma análise que corresponda aspectos da cultura indígena, ou seja, o que os índios precisam para, de certa forma, reproduzir a sua cultura. Então, envolve cultura, sobrevivência econômica, identidade com o território. Então, são elementos assim que há uma dificuldade muito grande de delimitar esse processo. Vai depender de cada caso. Por exemplo, se um espaço considerado área de ocupação tradicional, por exemplo, não tem rio. Bom, em termos culturais, o índio precisa do rio. Então, vai-se até um espaço onde encontra-se um rio. E assim vai indo. Então, eu queria perguntar para o Jean. O Jean é estudante de graduação, isso, Jean? E há quanto tempo tu está envolvido com o projeto? Olha, eu comecei com o projeto no semestre passado, que eu ingressei com o professor Tedesco. Mas pela empolgação dele, acho que ele está bem envolvido, né? O Jean está bem envolvido. Jean, conta para nós o que esses antropólogos consideram indícios culturais. Então, além dessa questão né, que o professor Tedesco estava... Vocês falaram em ossadas também, né? Sim. O que mais, Jean? Essa questão de a profundidade do rio, como o professor falou, também outros indícios... Cultura pode ser, cerâmica, sim, professor? Ocas, cerâmicas, são encontradas muitas na região, cemitérios, a presença de um agrupamento, digamos assim, num determinado espaço onde havia um cacique, certo? E, em geral, os índios acampados hoje, eles descendem em grande parte desse cacique. Há um horizonte, digamos assim, amplo de parentela, que é o que justifica a presença de determinada quantidade de famílias de índios e determinados índios em acampamentos específicos na região. Ou seja, há essa identidade. É necessário que esse conjunto esteja presente. Esteja presente, sim, e seja precisa ser estipulado comprovado. Por ele. Existe um grupo de estudo que faz isso a partir do momento que o projeto é homologado, né? Na medida em que é homologado, a FUNAI, através o Ministério da Justiça, através de um órgão de representação indígena de Brasília, autoriza e delega estudiosos, que são antropólogos, tem historiadores, tem demógrafos, tem geógrafos,
não é, que fazem uma análise em torno de um conjunto de aspectos, digamos assim, que vai dar ou não, né, a conclusão, digamos assim, dessa identificação do território como área tradicionalmente ocupada por índios. Então, o senhor estava falando antes que existem 2 casos hoje, né? 3 casos já definidos. Já definidos. Sim, 3 casos já definidos. Por quê? Porque historicamente se comprovou que eram áreas demarcadas, ou seja, eram reservas indígenas. Esses elementos foram encontrados? Sim, que nos anos 50, no final dos anos 50, início dos anos 60, principalmente com o governo Meneghetti no Rio Grande do Sul e o governador Brizola, os índios foram retirados. Foram retirados e os colonos entraram nesse cenário, né, nas reservas indígenas. Lhes foi permitida a compra da terra, não é? E a Constituição de 88, através do artigo 231 e o artigo 68 das disposições transitórias, deixa bem claro que reservas que foram historicamente demarcadas e que os índios foram expulsos, eles têm direito de reaver as suas terras. Tá? Mas, claro, isso é de um cenário bastante recente, né? É um cenário bastante recente, Quanto mais para trás essa realidade se configurou, ou seja, há muito tempo atrás foi reserva, quanto mais distante do tempo presente, mais difícil de localizar esses elementos? Sem sombra de dúvida, até porque esse cenário que era indígena até então, esse território considerado território indígena, sofreu profundas alterações, não é? No processo produtivo, a cultura da soja, o desmatamento, essas coisas todas que são realidades, realidades normais dentro de um processo produtivo que caracterizava os vários períodos históricos, não é? Então, esses 3 casos que nós falamos, em que Serrinha é expressivo, na verdade, o que há é um cenário que não tem a identidade, digamos assim, de um território indígena hoje. Por quê? Porque passou a ser um território de um processo produtivo moderno. Perdeu. Lógico, através de agricultores modernizados, não é? Com a cultura da soja e outras culturas tradicionais. Mas mesmo assim foi identificado como centro. Sim. Esses outros 15 que estão em andamento, que foram homologados, não há essa identificação clara como reserva indígena demarcada ou em processo de demarcação em algum período da história. Nós temos, assim, 2 ou 3 períodos históricos que fazem parte do século XX que identificam esse período. Um deles... Então, antes de nós continuarmos falando disso, nós temos que fazer um rápido intervalo. Mas nós voltamos porque o assunto é complexo, exige a nossa atenção para entender que cenário é esse em que o Rio Grande do Sul, através do qual o Rio Grande do Sul está sendo construído. A nossa história está sendo construída. Até já. Voltamos a falar de uma pesquisa sobre um tema que está em destaque na região. Indígenas e produtores rurais disputam hectares de terras produtivas. Só em municípios próximos a Passo Fundo, como Marau, Ciríaco, Mato Castelhano e Gentil, são cerca de 22 mil hectares. Agora você acompanha como está a situação em 2 cidades da região, na continuidade da reportagem produzida pela nossa equipe. Cada uma das partes tem a sua razão. Os indígenas se apoiam na discriminação e cultura, e os agricultores nas escrituras legais seculares. Nós temos no norte do Rio Grande do Sul já 13 áreas que estão, digamos assim, instituídas como processo e com processos jurídicos em andamento, tá bem? Que são Carazinho, que envolve indígenas, Sertão, Frederico, Coxilha, município de Gentil, Caseiros, Mato Castelhano, Água Santa, Cacique Doble, Sananduva, Getúlio Vargas, Faxinalzinho, Novo Xingu, Constantina, essa região. E são esses 13 que envolvem índios. Tá?
e que envolve a comunidade de negros, é uma comunidade no interior do município de Coxilha e uma outra no interior do município de Sertão. Agora você acompanha a situação em Mato Castelhano. São 3.000 hectares em jogo. O conflito envolve aproximadamente 100 famílias indígenas acampadas e 300 agricultores residentes na área. No município aí a gente é muito mal visto, o atendimento da saúde é muito ruim e eles entendem assim que a briga deles é contra nós, mas na verdade a briga não é contra nós, é a justiça que vai decidir se as terras é nossa ou se é deles. É manter o direito da nossa propriedade, enfim, escrituras que já temos aí há mais de 130 anos. Nós não queremos, na verdade, o que a FUNAI, junto com os órgãos governamentais, querem na nossa região, na verdade não é demarcar a área indígena, eles querem criar uma área indígena, porque aqui nunca existiu, né? Não muito longe daqui, outra área de conflito está localizada na cidade de Gentil. Aqui são 80 famílias indígenas acampadas. Cerca de 187 famílias de agricultores vivem na área de 8.000 hectares requeridos. Essas terras que nós temos é herança do meu bisavô que veio vindo isso daqui. Então agora nós vamos pegar isso aqui com 149 anos de escritura, entregar para os índios e nós vamos passar fome e eles também, porque eles não vão fazer o que nós fizemos aqui. Preocupante, a gente vem acompanhando nos municípios da nossa região, como Mato Castelhano, que já está bastante adiantado, essa questão das demarcações, e Gentil não é diferente. Nós estamos muito preocupados em função de todo esse atrito, de todo esse confronto entre indígenas e agricultores, entre produtores rurais. A peleja está longe de terminar. O que está se evidenciando é que em algumas experiências em nível de Brasília, principalmente no Rio Grande do Sul, já houve algumas decisões a favor dos índios, e isso está ocasionando talvez uma proliferação maior desse processo. Enquanto produtores indígenas lutam por seus direitos, os conflitos agrários de todo o estado seguem nas mãos da justiça e do governo. O próximo encontro nosso, então, será no fórum, que também será debatido e depois será tomada mais ações a partir daí. A gente sabe que municípios, um exemplo, Mato Castelhano, então, ele tem as suas ações já que eles têm uma área que está um pouco mais avançada, então eles já existem trabalhos assim mais avançados, enfim, que eles já estão em processo então de defesa, fazer o contralaudo, o contraponto da FUNAI. Nós temos a área de Marau, de Gentil, de Ciríaco e Moliterno, então, que é uma área que ainda não foi criado o grupo de trabalho, então é outra forma de ação. E agora, de março, dia 4 de março até dia 22 de março, a gente concluiu os trabalhos e está para análise e provavelmente até o final deste mês vai ser publicado o resumo desse relatório de Mato Castelhano. O registro do conflito pela pesquisa da Faculdade de História, você continua acompanhando no estúdio. Bom, o assunto é complexo, nós podíamos ficar aqui 2 ou 3 programas e não iam ser suficientes, mas nós vamos tentar sintetizar um pouco da questão para ver se a gente aborda outros aspectos. Nós terminamos o bloco anterior, o professor falando que existem 3 momentos na história do nosso estado que são marcantes para esses conflitos. Que momentos são esses? Sim, então, os primeiros anos do século XX, principalmente 1910 a 1915, com os processos de colonização na região, principalmente sob a égide do Estado, ou seja, sob o comando do Estado. Há estudos que demonstram isso claramente, que verdadeiramente grupos indígenas e também negros foram marginalizados desse processo. Tá? Ou seja, foi dado prioridade a colonos. Até porque nessa época também a nossa sociedade não tinha a consciência que tem hoje. Sim. De respeito, embora a gente ache que tem gente que não tem ainda, né? Mas não estava em construção isso, né? Justo. E havia necessidade de ocupação, havia necessidade de normatização das terras e tal, né? Bom, então esse é um período. O segundo período é em torno dos anos 40,
aonde se permitiu muita daquilo que nós chamamos de intrusão. Na verdade, é a entrada de agricultores em reservas que estavam demarcadas, que já estavam demarcadas por um serviço chamado Serviço de Proteção ao Índio, chamado SPI, que existiu em nível nacional, mas que no Rio Grande do Sul teve uma grande atuação. E o segundo período gira em torno de meados dos anos 50 até meados dos anos 60, ou seja, aquilo que eu já disse, é o período do Meneghetti, governador Meneghetti e governador Brizola, onde várias reservas demarcadas foram, digamos assim, esvaziadas. Oficialmente, ou seja, os índios migraram para outras reservas. Partiu-se do pressuposto de que havia muita terra para pouco índio. Logo, então, houve o quê? Houve uma concentração maior do contingente populacional indígena em algumas áreas e essas áreas esvaziadas foi permitida a ocupação por colonos. Foram esses 3 períodos assim muito fortes. Professor, nesses processos que estão em andamento hoje, né? Esses 15 processos reconhecidos em andamento, os grupos estão fazendo os estudos. Enquanto os grupos fazem os estudos, o que acontece com esses colonos e com esses índios? Eles ficam onde estão? Sim, eles ficam onde estão. Essa é uma questão extremamente preocupante, porque se arrasta por muitos anos. Nós temos casos na região que já duram 8 anos, ou até mais, não é? O cotidiano se torna complexo, porque as pessoas não sabem que perspectivas terão. A princípio, acredito que não haja jurisprudência para determinadas decisões a favor dos índios, mas pode haver jurisprudência, ou seja, quem decide, não se tem bem claro, o Poder Judiciário e a esfera pública não deixam muito clara essa questão, nem para os índios e nem para os agricultores, não é? Então, há um cenário, digamos assim, de conflitos manifestos publicamente, é um cenário de conflitos que estão no horizonte mais da família, das perspectivas. Até enfim, se planto, não planto. Planto, não planto, se invisto ou não invisto, que perspectivas eu tenho, não vão me pagar pela terra, por que eu vou, então, enfim, fazer investimentos. Professor, coisas, enfim, há um conjunto de elementos, inclusive no âmbito cultural. Como é que vocês, na pesquisa, professor, acompanham os desdobramentos desses casos? Eu sei que tem um papel do Jean, que é de catar, né, de buscar, na verdade, e selecionar informações na mídia. Como é que tu faz isso? Sim, eu procuro na internet, nos jornais O Nacional, o Diário da Manhã, 0 Hora, Correio do Povo, e vamos acompanhando. O Diário Oficial também deve ter também, questões a respeito disso? Isso, então a gente busca fazer o quê? Sistematizar aquilo que está em andamento, aquilo que nós chamamos de um estado da arte, ou seja, o que é que está em questão. Quais são os grandes argumentos, o que está saindo na mídia, nós entrevistamos muita gente, representantes de ambos os grupos, sindicatos, FUNAI, caciques, não é? Enfim, buscamos nos acercar. O Jean visita as reservas junto com o professor. Como é para ti visitar as reservas, Jean? Olha, é algo extremamente novo, porque quando eu comecei no projeto, eu gostaria de estudar a colonização, acabei tendo essa grande oportunidade e está sendo muito gratificante. Além de estudarmos essas questões, a gente aprende também um pouco mais sobre Professor, o senhor, na nossa conversa anterior ao início do programa, o senhor disse que é muito difícil, né? Tanto esse contato de um lado e do outro, quer dizer, dos dois lados é difícil, porque há sempre uma desconfiança desses dois grupos em relação ao trabalho que está sendo realizado. Nós buscamos, digamos assim, fazer o possível de sermos o mais imparciais. Ou objetivos? Isso, objetivos possíveis. Ou seja, a nossa intenção é fazer o quê? É tentar reconstituir esse conflito todo, entendê-lo historicamente. Nós lemos muito sobre políticas públicas, sobre processos de colonização, sobre políticas indigenistas no Rio Grande do Sul. Enfim, é um conjunto de elementos que, na verdade, se condensam nesse conflito e que eles não aparecem tão facilmente, né? E como é um cenário que envolve 3 sujeitos sociais, nós falamos bastante dos índios e dos agricultores e falamos poucos dos negros, mas de certa forma são 3 sujeitos sociais que uns mais e outros menos sofrem estigma, sofrem muitos preconceitos, não é? E nós, de uma certa forma, também nos movemos por um conjunto de preconceitos. Então é muito fácil, não é? As pessoas rotularem,
de uma forma muito apressada, não é? Sem conhecerem muito sobre determinadas realidades, inclusive processos históricos, não é? A gente não pode esquecer, né, pessoal, que nós somos frutos dessa história. Sim. Nós somos frutos dessa história e os nossos filhos também serão frutos dessa história. E talvez essa seja uma das grandes questões que move a própria universidade. O curso de História, os cursos da instituição, que é entender a realidade com a qual nós estamos envolvidos e sobre a qual nós somos responsáveis e devemos estar comprometidos cada vez mais. Infelizmente, o UniAberta termina aqui, mas nós voltamos semana que vem com uma outra pesquisa realizada aqui na UPF. Eu quero agradecer ao professor Tedesco e o Jean, e quem sabe nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá!